Quero compartilhar com você então um texto sobre o que muitos ainda não sabem sobre a fé, o que muitos ainda não compreenderam sobre a fé. E eu quero compartilhar com você nesse vídeo aqui, né, algumas verdades sobre a fé que todo o filho de Deus, todo cristão precisa saber. Se você gosta desses temas e é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva no canal. Se você gosta desses temas, então esteja acompanhando aqui cada vídeo que nós postamos, cada live que nós fazemos, tá? Quero falar com vocês hoje sobre Gálatas capítulo 3 e o versículo 23. E o texto de Gálatas, ele é muito claro, né? Eu quero compartilhar isso com você. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Nós temos aqui um texto mostrando que existe uma fé que veio na nova aliança. Esse texto de Gálatas diz antes que viesse esta fé. Quer dizer, essa fé ela veio depois, essa fé ela veio após a obra consumada de Jesus. Então o que muitos não contaram ainda, deixa eu baixar um pouquinho aqui o som, gente. O que ainda não contaram para muitos cristãos ainda não sabem, o que ainda não foi falado para muitas pessoas é que a verdadeira fé na nova aliança, eu estou falando da fé na nova aliança, porque é o que nós vimos aqui nesse texto. É uma fé, tá? Antes que viesse esta fé, quer dizer, a fé veio, estávamos sob a custódia da lei. Então havia uma fé na lei, para quem estava debaixo da lei. Nela, encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, havia uma fé que haveria de vir. Essa fé foi revelada. Havia uma fé que haveria de vir, diz o texto. Então, antes que viesse esta fé, estava sob a custódia da lei, sobre o governo da lei, sobre o cuidado da lei. Tá? Até que viesse essa fé. Olha só, até que viesse outra fé. Então, muitos cristãos ainda não entenderam sobre o que nós vamos falar aqui sobre fé. Tá? Quem está chegando agora, curte esse vídeo aqui, gente, para nos apoiar. Estamos trazendo algo aqui muito profundo sobre fé. Você pode apoiar o canal aqui se inscrevendo também, se você não é inscrito, e curtindo o vídeo, tá? Curte o vídeo aí para apoiar se você gosta de ouvir esses temas, né, sobre a palavra de Deus, tá? Cleiton, Vitor, Marlin, sejam bem-vindos, tá? Então, havia uma fé para quem estava debaixo da lei. E a lei, ela vigorou até a obra de Jesus na cruz, tá? Até a cruz. Após a cruz, nós estamos, então, não mais sobre o governo, sobre os cuidados da lei. Então, esse texto que nós lemos diz assim, olha, antes que viesse esta fé, quer dizer, há uma fé que veio depois. Essa fé que veio depois, ela precisa ser mostrada para as pessoas, ela precisa ser revelada para as pessoas. Por quê? Para as pessoas não andarem na fé da antiga aliança. Para não andarem em uma fé que não seja a fé genuína. Tá? Então eu vou mostrar aqui alguns pontos básicos da fé que nós vivemos após a obra consumada de Jesus na cruz. Que muitos irmãos ainda andam em uma fé que ela está baseada antes da cruz. Tá? Então é muito importante nós entendermos isso. Então, Gálatas mostra isso para nós, esse texto que nós lemos. Tá? Nós lemos sobre isso agora, e Hebreus nós temos outro texto, tá? Eu já vou trazer aqui a explanação da explicação sobre fé, mas deixa eu ler esse outro texto aqui de Hebreus. Diz, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então nós vemos aqui nesse texto que há uma aliança superior, tá? Jesus é o mediador dessa aliança superior, que é baseada em promessas superiores. Então, se nós temos uma fé na nova aliança e uma fé na antiga aliança, e essa aliança de que Jesus é mediador é superior, por que nós vamos andar em uma fé da antiga aliança?
Então nós precisamos compreender, ter o entendimento da nova aliança. Por isso muitos irmãos não conseguem desfrutar dessa vida em Cristo, porque ainda foram ensinados a viver a fé da antiga aliança. Tá? E qual é a base, como nós vivemos a fé na nova aliança? Tá? Então, a fé na nova aliança, primeiro, ela não é uma fé emocional. Tá? Ela não se baseia em emoções. Não é as circunstâncias que determinam a nossa fé. Isso eu quero falar mais em outro momento aqui com vocês. Tá? Mas também nós temos o seguinte ponto da fé na nova aliança. A fé na nova aliança, ela não é em nada além de uma pessoa. Nós temos a nossa fé na nova aliança, não como na antiga aliança. Tá? Muitas pessoas que vivem a sua fé debaixo da antiga aliança, elas têm a sua fé no seu desempenho com Deus. Tem a sua fé no sacrifício que ela faz para Deus. Tem a sua fé baseado, né, na sua religião. A sua fé baseada em tantas coisas, né? Tem a sua fé baseada em pontos de contato, que se chama, né? Fé no lenço consagrado, fé na oração no monte, fé na roupa de pano de saco, fé no jejum, fé em tantas coisas, tá? Entenda bem o que eu vou falar aqui para vocês. Na antiga aliança, que o texto diz ali, estávamos sob a custódia da lei e havia uma fé. Mas Gálatas diz, nela estávamos encerrados, presos, até que, quer dizer, por um tempo, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, até que a fé que haveria de vir, tinha uma fé que haveria de vir, que chegaria, que ainda não tinha sido revelada. Essa fé foi revelada, tá? Muitas pessoas, por não saberem que essa fé foi revelada, estão vivendo a fé da antiga aliança. A fé da nova aliança, então, que já foi revelada, ela seria revelada e foi revelada. Ela foi revelada na obra de Jesus, tá? E essa fé agora, ela não se baseia, então, em pontos de contato, ela não se baseia no óleo consagrado, na oração forte, na campanha, na corrente, tá? Eu sei que para muitos irmãos que vivem isso, tá? Que vivem isso soa como uma heresia ou uma afronta à sua fé. Muitas pessoas chegam aqui no canal dizendo, olha, isso é a minha fé, você afronta a minha fé. É que, irmãos, quando nós não estamos vivendo a fé da nova aliança, e você ouve essa palavra, é claro que vai afrontar a sua fé, porque é a fé que não era mais para estar em vigor, é uma fé da antiga aliança. É isso que nós temos que entender. É uma fé da antiga aliança, é uma fé que já caducou. O texto está mostrando para nós. Hebreus também está mostrando para nós, Gálatas e Hebreus, dizendo que há uma aliança superior, que Jesus é o mediador desta aliança e que é baseada em promessas superiores. Olha que interessante, nós podemos estar correndo o risco de estar vivendo uma fé que não é a fé genuína agora dessa aliança. Então a fé nessa aliança, na nova aliança, é uma fé que está... ela é apenas, unicamente, eu já falei isso em vários vídeos, mas vou repetir aqui nesse, que eu estou explicando essa diferença, então eu vou falar novamente. A fé na nova aliança é apenas em Jesus, totalmente em Jesus. Você não crê no lenço consagrado, no óleo ungido, na oração forte, na campanha, na corrente, no jejum, você não crê nisso para ser abençoado, tá? Toda a sua crença para a salvação é em Jesus, toda a sua fé para ser abençoado também é em Jesus, entende? Nós não terceirizamos em nada a nossa fé na nova aliança. Se você coloca a sua fé no voto que você fez para quebrar uma maldição, né? Na oração que você fez para quebrar uma maldição, na campanha que você fez, quer dizer que a obra de Jesus na cruz não quebrou a maldição. Então você está vivendo a antiga aliança, porque na nova aliança toda a maldição já foi quebrada, desfeita na cruz. E na minha vida e na vida de todo aquele que crê, não há
qualquer maldição. Não existe maldição na vida daquele que coloca a sua fé em Jesus. Tá? Eu vou repetir, não existe maldição na vida daquele que coloca a sua fé em Jesus. Não existe maldição. Então, a fé na nova aliança, ela olha para aquilo que está feito, e não naquilo que vai acontecer, mas naquilo que está feito. Olha só, a fé na nova aliança, como ela é a fé genuína, essa fé é superior, tá? Porque o ministério de Cristo é superior, estamos debaixo de uma aliança superior. Então, se nós colocarmos a nossa fé no sacrifício que a gente faz, no voto que a gente faz, em qualquer coisa que seja, se a gente colocar a nossa fé nisso, tá? Porque eu orei 7 dias, tenho certeza agora que Deus vai me responder. Porque eu estou fazendo a campanha, eu estou com fé nessa campanha para Deus me abençoar. Então, essa é uma fé que não é da nova aliança, porque a fé na nova aliança é em Jesus. Você está vendo como há uma fé que não é genuína e que muitos estão sendo enganados, tá? Muitos estão sendo enganados porque têm vivido essa fé que é da antiga aliança. Porque na nova aliança a fé, ela não pode ser terceirizada. Ela é unicamente em Jesus. Se eu coloco a minha fé no voto que eu fiz, porque eu quero agora quebrar uma maldição financeira, então a minha fé não é genuína da nova aliança. A fé da nova aliança é apenas em Jesus, unicamente Cristo. Você crê em Jesus para ser curado, você crê em Jesus para ser abençoado, você crê em Jesus para ser salvo, você crê em Jesus para a salvação da tua família, você crê em Jesus para a bênção da tua família, você crê em Jesus pela tua saúde, só em Jesus. Você consegue compreender, meus irmãos, minhas irmãs, tá? Você que está aí comigo, você consegue compreender isso? Então aí quando nós vamos para Hebreus, que diz sem fé é impossível agradar a Deus, nós temos que nos perguntar que fé, Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você está vendo que a fé aqui está apontando para o Pai, sempre para o Pai. É preciso crer que ele existe, tá? Então, essa fé que agrada a Deus é qual? A fé da nova aliança. Não há outra fé que agrade a Deus, a não ser a fé no Filho. É somente a fé no Filho que agrada a Deus. Não há outra fé. Se eu estou vivendo outra fé, eu estou eu estou colocando fé no profeta, na oração forte, eu estou colocando fé no óleo, então quer dizer que eu estou vivendo uma fé que não é genuína, porque a fé genuína, ela é unicamente em Jesus, unicamente em Cristo Jesus. Essa fé que agrada a Deus é a fé da nova aliança. Nós temos que perguntar que fé nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz em 1 João 5,4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas qual fé? Mais uma vez nós temos que perguntar. A fé da antiga aliança, na qual muitos ainda estão vivendo, ou a fé da nova aliança? É isso que nós precisamos nos perguntar. Que fé? Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que você e eu possamos então compreender que há uma fé agora na nova aliança, e essa fé, ela aponta apenas para Cristo. Ela é unicamente em Jesus. Eu não coloco fé no óleo que vem de Israel, no nome meu, vão levar meu nome para Israel para orar. Não, eu não coloco a fé nisso. Não coloco a fé nisso. Quem morreu por mim na cruz para me abençoar foi Jesus. Quem morreu por mim na cruz para me salvar foi Jesus. Então eu não coloco a fé em algo ou em outro alguém que não seja Jesus Cristo. A minha fé está firmada em Jesus. A minha fé está firmada em Cristo. Por quê? Porque a minha fé na nova aliança, ela precisa estar firmada em Jesus.
ela precisa ser unicamente em Jesus, porque não há outra fé além da fé em Cristo Jesus. Amém, gente? Quem está gostando desse pequeno estudo, curte esse vídeo aqui, compartilha com alguém esse vídeo, que esse pequeno estudo faça você despertar e ajudar outros a despertar sobre a fé genuína na nova aliança. Tá certo? Olha, gente, queria compartilhar isso com vocês aqui, compartilhei com vocês. Agora outras pessoas também precisam saber, então envie para alguém esse vídeo. Mande para alguém esse vídeo aqui, tá bom? Fique na paz, grande abraço e até o próximo vídeo.